Olá, tudo bem? Nós da Orquestra Jovem Circuito das Águas produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados na prática do instrumento à distância. Para ver esse e os outros vídeos, acesse o nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre intervalos. No vídeo anterior a gente falou sobre a classificação deles sobre maior, menor, justo, aumentado, diminuto, né? E agora nesse vídeo a gente vai fazer alguns exercícios sobre esses intervalos e ver algumas dicas para ajudar na classificação. Então aqui a gente tem alguns exercícios, algumas notas e a gente vai ter que classificar qual é o intervalo entre essas notas. Aqui no primeiro exemplo a gente tem a nota Fá e a nota Lá na clave de Sol. Vamos ver, Fá, Sol, Lá, a gente sabe que é uma terça. Agora vamos ver se essa terça é uma terça maior, terça menor, aumentada, diminuta, etc. A gente sabe que a terça maior, ela tem dois tons entre uma nota e outra. Então, vamos ver se entre o Fá e o Lá a gente tem dois tons. Aqui entre a nota Fá e entre a nota Lá. A gente tem do Fá pro Sol um tom, do Sol pro Lá um tom, outro tom. Então, a gente tem, juntando os dois tons, ou seja, do Fá pro Lá a gente tem uma terça maior, porque é a distância de dois tons entre uma nota e outra. Próximo intervalo, a gente vai ter aqui da nota Sol para a nota Dó. Vamos ver, Sol, Lá, Si, Dó, uma quarta. Agora vai ser uma quarta justa, aumentada, diminuta, o que ela vai ser? Vamos ver, uma quarta justa, ela vai ter que ter dois tons e meio. Então, vamos ver aqui, do Sol pro Dó, do Sol pro Dó. A gente tem o Sol, um tom, Sol lá pro Si, outro tom, Si pro Dó, um semitom. Então, a gente tem dois tons e meio, ou seja, dois tons e um semitom. A gente tem aqui uma quarta justa, então, do Sol pro Dó, a gente pode falar que a gente tem uma quarta justa. Agora aqui, do Mi pro Dó, da nota Mi para a nota Dó. A gente tem Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, uma sexta. Agora, vamos ver se essa sexta é maior, menor, aumentada, diminuta ou o que ela é. Aqui, do Mi, da nota Mi para a nota Dó, a gente vai ter do Mi pro Fá um semitom, do Fá pro Sol um tom, Sol pro Lá outro tom, Lá pro Si um tom e Si pro Dó outro semitom. Então, na prática, a gente vai ter 1, 2, 3 tons, juntam esses dois semitons, formando mais um tom, a gente vai ter quatro tons nesse intervalo de sexta. Mas a gente viu antes que no intervalo de sexta maior, para o intervalo de sexta ser maior, ele tem que ter 4 tons e meio, certo? E aqui, do Mi natural pro Dó natural, não tem 4 tons e meio, tem só 4 tons. Então, esse é um intervalo de sexta menor, porque se ele tem meio tom a menos do que o intervalo de sexta maior, ele vai ser um intervalo de sexta menor. Então, da nota Mi natural para a nota Dó natural é um intervalo de sexta menor. Próximo exercício vai ser feito na clave de Dó. Então, primeiro aqui a gente tem da nota Si para a nota Fá sustenido. Então, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. A gente tem uma quinta do Si para o Fá. Vamos ver agora qual a distância de tons e semitons. Do Si para o Dó eu tenho um semitom, do Dó para o Ré eu tenho um tom, do Ré para o Mi eu tenho um tom, do Mi para o Fá sustenido, que é o que está ali na minha partitura, o Fá sustenido. Então, do Mi para o Fá sustenido eu não tenho um semitom. Do Mi para o Fá seria um semitom, mas do Mi para o Fá sustenido não é um semitom, é um tom do Mi para o Fá sustenido. Então, aqui, na verdade, do Si para o Fá sustenido eu vou ter 3 tons e meio, 3 tons e um semitom, então. E a gente viu que a distância da quinta justa é de 3 tons e um semitom mesmo. Então, a gente pode dizer que do Si para o Fá sustenido, a gente tem uma quinta justa. No próximo exercício, a gente vai ter a nota Fá e a nota Mi. A nota Fá grave e a nota Mi aguda. Lembrando que mesmo que a nota Mi venha antes que a nota Fá, a gente começa a contar da nota Fá para a nota Mi, porque a gente sempre conta do grave para o agudo, independentemente se ele vem antes ou depois. Então, a gente conta Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. A gente tem um intervalo de sétima. Agora, vamos ver se essa sétima é maior, menor, aumentada ou diminuta. Então, da nota Fá para a nota Mi, a gente tem Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Do Fá para o Sol, um tom, do Sol para o Lá, um tom, Lá para o Si, tom. Si para o Dó, semitom, Dó para o Ré, tom, Ré para o Mi, tom. Então, a gente tem aqui 5 tons e um semitom. Vamos ver agora.
A distância da sétima maior, ela é de 5 tons e um semitom mesmo, é de 5 tons e meio. Então, a gente pode dizer que da nota Fá para a nota Mi, a gente vai ter uma sétima maior. Vamos para o próximo exercício. A gente tem uma nota Dó e a nota Mi bemol, o exemplo que a gente deu no vídeo passado. Então, a gente sabe que do Dó para o Mi é Dó, Ré, Mi, é uma terça. Agora, vamos ver se essa terça é maior, menor ou o quê? Então, a gente tem da nota Dó para a nota Mi, só que é a nota Mi bemol que a gente está falando. Então, a gente vai ter do Dó para o Ré um tom, do Ré para o Mi bemol não vai ser um tom. Do Ré para o Mi bemol vai ser um semitom. Então, a gente tem aqui do Dó para o Mi bemol um tom e meio, ou seja, um tom e um semitom. Na terça maior, a gente tem a distância de 2 tons. Então, a gente não tem uma distância de terça maior do Dó para o Mi bemol. A gente tem uma distância de terça menor, porque a terça menor é meio tom a menos do que a terça maior. Então, do Dó para o Mi bemol, a gente sabe que tem uma terça menor. Próximo exercício, eu tenho aqui do Ré para o Sol sustenido. Então, a gente tem Ré, Mi, Fá, Sol. A gente tem uma quarta. Vamos ver se essa quarta é justa, aumentada ou diminuta. Então, a gente tem Ré para o Mi, um tom, Mi para o Fá, um semitom, Fá para o Sol, um tom. Mas a gente tem Sol sustenido ali no nosso exercício. Então, vai ser um tom e meio. Do Fá para o Sol sustenido, a gente vai ter um tom e um semitom de distância. Então, a gente vai ter um tom, 2 tons, 3 tons de distância entre a nota Ré e a nota Sol sustenido. Lembrando que a gente junta esses 2 semitons para formar um tom. Então, do Ré para o Sol sustenido, a gente tem 3 tons de distância. Mas, a distância da nossa quarta justa é de 2 tons e um semitom, ou seja, de 2 tons e meio. Então, a gente tem um intervalo maior do que a quarta justa. E o intervalo maior em meio tom do que a quarta justa é um intervalo aumentado, seguindo aquela nossa escala e subindo meio tom da quarta justa, certo? Os próximos exercícios que a gente vai fazer vai ser na clave de Fá. Então, aqui o primeiro a gente tem da nota Si bemol para a nota Sol, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A gente tem uma sexta. Vamos ver se essa sexta é maior, menor ou diminuta ou aumentada. Então, a gente tem da nota Si bemol para a nota Sol. Do Si bemol para o Dó, a gente não tem mais um semitom. Do Si bemol para o Dó, a gente vai ter um tom, certo? Então, do Si para o Dó, um tom. Do Si bemol para o Dó, um tom, Dó para o Ré, um tom, Ré para o Mi, um tom, Mi para o Fá, um semitom, Fá para o Sol, um tom. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 tons e meio do Si bemol para o Sol. Vamos ver agora. Para ser uma sexta maior, precisa ter 4 tons e meio mesmo, ou seja, 4 tons e um semitom. Então, a gente pode dizer que a distância entre o Si bemol e o Sol é de sexta maior, ou seja, 4 tons e meio. Vamos para o próximo intervalo, de Lá até Lá. A gente tem aqui 2 notas iguais com a distância de 1/8. Então, vai ser 1/8 mesmo, vai ser o nosso intervalo. Então, a gente vai ver aqui primeiro da nota Lá para a nota Lá aqui em cima. Então, do Lá para o Si, a gente tem um tom. Do Si para o Dó, a gente tem um semitom. Do Dó para o Ré, um tom. Ré para o Mi, um tom. Mi para o Fá, um semitom. Fá para o Sol, um tom. E Sol para o Lá, um tom. Então, a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tons de Lá a Lá. Lembrando sempre que a gente junta a distância de semitons, a gente junta os 2 semitons para formar um novo tom. E a distância da oitava justa é uma distância de 6 tons mesmo. Então, a distância de Lá a Lá é de 6 tons, ou seja, é uma oitava justa. Próximo exercício, a gente tem aqui da nota Si para a nota Ré bemol. Vamos ver, Si, Dó, Ré. A gente sabe que é uma terça. Vamos ver como que é essa terça, se ela é maior, se ela é menor, se ela é diminuta, se ela é aumentada, como que ela é. Então, aqui, da nota Si para a nota Dó, a gente tem um semitom. Da nota Dó para a nota Ré bemol, a gente não tem um tom. Se fosse do Dó para o Ré natural, a gente teria um tom. Mas do Dó para o Ré bemol, a gente tem um semitom também. Então, aqui, na verdade, da nota Si para a nota Ré bemol, a gente tem 2 semitons, ou seja, um tom apenas. Então, do Si para o Dó, a gente vai ter um tom. Só que, como a gente está vendo sobre terças, a nossa terça maior, ela tem 2 tons. E como a nossa terça aqui, que a gente viu do Si para o Ré bemol, tem um tom só,
a gente vai dizer que essa terça do Si para o Ré bemol é uma terça diminuta. Por quê? Se ela tivesse um tom e meio, ou seja, meio tom a menos do que a terça maior, ela seria uma terça menor. Mas como ela tem um tom inteiro a menos que a terça maior, ela é uma terça diminuta. Próximo exercício. Da nota Sol para a nota Fá sustenido. Mas a gente sempre conta do Fá sustenido para o Sol. Então, Fá sustenido, Sol, nós temos uma segunda. Agora, vamos ver. Para a segunda ser maior, ela precisa ter a distância de um tom. Vamos ver se do Fá sustenido para o Sol tem um tom. Aqui a gente tem a nota Fá e a nota Sol. Se a gente fosse ver da nota Fá natural para a nota Sol natural, a gente tem uma distância de tom. Mas como a gente está falando do Fá sustenido, entre o Fá e o Sol, a gente não tem uma distância de tom, e sim uma distância de semitom. Então, do Fá sustenido para o Sol, a gente vai ter um semitom, ou seja, meio tom a menos do que a segunda maior. Então, aqui do Fá sustenido para o Sol, a gente vai falar que a gente tem uma segunda menor. Além da classificação dos intervalos que a gente viu até agora, os intervalos também possuem um som específico, ou seja, cada um dos intervalos, tanto a terça maior, a quarta justa, a sétima maior, a oitava justa, a segunda menor, todos esses intervalos, cada um dos intervalos possui um som específico, ou seja, é como as notas musicais mesmo. Por exemplo, todo Lá tem um som de Lá, todo Sol tem um som de Sol, assim como toda quinta justa tem som de quinta justa. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Vou dar alguns exemplos agora, primeiro, de segunda menor. Esse é o som da segunda menor. Aqui no caso eu toquei a nota Fá e a nota Sol bemol. Vou tocar outra segunda menor. Aqui eu toquei a nota Mi e a nota Fá. Outra segunda menor. Mais uma. Esse é o som característico da segunda menor. Agora o som da segunda maior. Essa é a segunda maior. Então, a segunda maior tem esse som específico. A terça maior. Então, a terça maior vai ter sempre esse som. E assim por diante. Cada um dos intervalos tem um som específico. E aqui, a gente vai dar algumas dicas para vocês reconhecerem alguns dos intervalos. E como a gente vai dar essas dicas? Através de músicas conhecidas. Então, existem algumas músicas que têm, logo de cara, alguns intervalos que a gente pode ajudar para lembrar. Então, quando você ouvir esse som, você vai reconhecer que é tal intervalo por causa da música que vai ajudar a gente. Então, um exemplo de música que vai ajudar a gente a reconhecer as segundas menores é a música do filme Tubarão. É essa música aqui. E assim por diante. Então, essas duas notas, esse intervalo entre essas duas notas é um intervalo de segunda menor. Então, aqui no caso, eu estou tocando a nota Dó e a nota Ré bemol, mas é um intervalo de segunda menor. Então, ouviu esse som? É uma segunda menor. Pode lembrar da música do Tubarão. A segunda música que a gente vai usar como exemplo é para o intervalo de segunda maior. A gente vai usar como exemplo a música Aquarela do Brasil. Então, para essa música Aquarela do Brasil, as duas primeiras notas, que correspondem à palavra Brasil na música, né? Brasil! Essas duas notas vão ser o intervalo de segunda maior que a gente vai reconhecer. Para o intervalo da terça maior, a gente tem a música da cultura brasileira que chama de marré. Então, a gente tem aqui... Então, o primeiro intervalo que a gente ouve nessa música é o intervalo da terça maior, depois a música continua. E assim por diante, mas as primeiras notas são o intervalo da terça maior. Então, esse é o som da terça maior. Para a gente reconhecer a quarta justa, a gente vai usar uma música muito conhecida, que é o Hino Nacional Brasileiro.
Então, as duas primeiras sílabas da parte cantada do hino nacional vão formar uma quarta justa. Certo? Então, o primeiro intervalo de notas é o intervalo da quarta justa. Então, ouviu essa quarta justa? Do hino nacional, já sabe que é o intervalo de quarta justa. A próxima música que a gente vai ver aqui é uma música do Star Wars, que vai exemplificar pra gente o intervalo da quinta justa. Então, nessa música aqui do Star Wars, essas duas primeiras notas da música, esse salto é um salto de quinta justa. Então, essas duas notas formam o intervalo da quinta justa. Para a sexta maior, a gente vai ter a música My Way, para ajudar a gente a lembrar. Então, esse aqui é o intervalo da sexta maior, e encaixado na música My Way. E assim a música continua, mas as primeiras notas é o intervalo da sexta maior. Agora, a próxima música que vai ser bem característica pra gente vai ser a música que a gente vai usar como referência da sétima menor. É um baião bem conhecido. É um baião que a gente conhece desde sempre. Então, esse intervalo entre a nota mais aguda e a nota mais grave é o intervalo da sétima menor. Então, essas duas notas formam a sétima menor. Tem algumas notas aí no meio. Mas se a gente pegar a mais grave e a mais aguda, a gente tem o intervalo da sétima menor. Certo? Então, esse intervalo, sétima menor. Agora, a próxima música conhecida pra gente vai ser a da oitava justa. O intervalo de oitava justa, ele é representado pela música Além do Arco-Íris. Então, as primeiras notas da música Além do Arco-Íris formam a oitava justa. Certo? Então, essas duas primeiras notas é o intervalo de oitava justa. Aqui, no caso, eu tô tocando a nota Dó e a outra nota Dó. E o intervalo de oitava justa. Mas isso são só exemplos. Vocês podem ver na casa de vocês músicas que vocês conhecem mais ou que vocês identificam e brincar de procurar os intervalos. Toquem os intervalos no instrumento de vocês, vejam qual é o som e pensem qual música que começa com esse som ou que tem esse som no meio da música que façam vocês lembrarem. Quanto mais próximo de vocês a música for, quanto melhor vocês conhecerem a música, melhor vai ser para vocês gravarem o som dos intervalos. Então pode explorar aí na casa de vocês e tentem achar as próprias músicas para vocês terem referência dos intervalos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.